Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito, para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, acessível para a maioria das pessoas. E também criamos esse canal para ajudar as entidades assistenciais que muito precisam da nossa ajuda, Hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso canal, Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. A pedido de muitas pessoas, nós vamos estar sorteando o livro A Nossa Conquista de 10.000 inscritos no canal. A gente vai sortear esse livro aqui, Cultivo Moderno de Orquídeas Cattleya e seus híbridos. Para que vocês possam concorrer, vocês têm que estar inscrito nesse canal e responder a seguinte pergunta: quantas orquídeas você tem na sua casa? Responda aqui pelo YouTube, não é pelo Instagram, nem pelo Facebook. Pode encaminhar quantas vocês quiserem, tá certo? Isso vai contar, tá? No sorteio, tá certo? Então, boa sorte e obrigado a todos, pela confiança, A gente tá passando informações aqui de vez em quando bem delicadas, mas tentando passar numa linguagem bem simples, ok? Inscreva-se e boa sorte! Hoje falaremos de um assunto um pouco mais técnico, mais necessário. Muitas pessoas me pediram esse vídeo, então eu vou passar para vocês em vídeo, fazendo o demonstrativo de como a gente faz, tá, a leitura da salinidade dos substratos. Fique até o final do vídeo, esse vídeo é muito importante para quem tem uma quantidade de plantas, em vasos e utiliza substratos, tá? Principalmente substratos salinos. E no final do vídeo eu vou comentar os índices, de salinidade na qual a gente tem trabalhado. Hoje eu vou fazer um teste, tá, da salinidade. Muitas pessoas me pediram para que fizesse esse teste, Na verdade, levantamento da salinidade de um substrato que muito nós utilizamos aqui, que é a fibra de coco em pó, Então, eu preciso basicamente desses materiais, que é a parte do substrato, que é a fibra de coco, ok? Ela estando mais ou menos assim nessa proporção mais seca, a gente vai fazer num sistema de campo, tá, pessoal? Não é um sistema de laboratório. Então, pode ter alguma pequena diferença, mas é um sistema que a gente vai fazer a leitura, Tá? Vamos também utilizar a água. A gente vai fazer essa proporção da mistura e fazer uma leitura, tá, da salinidade dessa fibra de coco substrato, na forma de pó. Primeiramente, a gente vai, na verdade, coletar uma medida conhecida da fibra de coco, tá? Eu vou utilizar esse copinho aqui de plástico, vou colocar o substrato, tá, num volume, tá? Esse nós conhecemos como um sistema de salinidade, aferição da salinidade sistema 2:1. Então esse aqui é a medida do substrato, um copo, ok? Eu vou colocar aqui no balde, tá? Uma medida, tá certo? E agora eu vou colocar 2 medidas de água. Se você tiver a água deste lado é o mais indicado, mas essa água aqui é da chuva, então a gente vai fazendo um sistema bem simples, bem de campo, Como qualquer um pode fazer aqui. Então eu vou colocar 2 medidas de água aqui, tá certo? Então aqui tá uma, tá certo? Vou colocar aqui no balde. Vou colocar outra medida, tá? Dessa água.
Então isso vai equivaler 2 para 1, 2 medidas de água para 1 de substrato. E agora a gente mistura bem esse substrato, ok? E vamos aguardar aí em torno de 30, 40 minutos para a gente fazer essa aferição com esse equipamento aqui chamado de condutivímetro. Esse equipamento vai fazer a leitura em ppm, que significa parte por milhão, tá certo? Aí a gente vai fazer a transformação em milisiemens, né, que é o que mais o pessoal tem acostumado para fazer a comparação. Bom, deixamos de 30 a 40 minutos descansando a água com a mistura, né? Essa mistura, tá certo? Água 2 parte para 1 de substrato, tá certo? Vocês perceberam que eu não soquei o substrato no vasilhame, tá? Ela é basicamente colocada, né, dentro da superfície do copinho, ok? Eu não soco, tá? Eu não aperto, tá? Porque a gente precisa do volume original dela. E aí a gente deixou de 30 a 40 minutos, ok? E vamos pegar um pouco praticamente da parte líquida dessa mistura do substrato, né? É lógico, vai ter um pouco de substrato no meio, mas é uma coisa de campo, tá? E a gente vai fazer agora a leitura da salinidade com esse condutivímetro, tá certo? Então aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, tá no 0 ppm, ok? E agora eu vou introduzir aqui o equipamento, tá? Na solução. Vocês podem perceber que está em torno aqui de 1209, 1220 ppm, tá certo? O que significa isso, né? Bom, isso significa, tá, 1200, né, 1250, tá? Equivale mais ou menos 2,6, 2,5 milisiemens, ou seja, esse substrato está extremamente salino, tá? Então a gente precisa fazer a dessalinização, tá, desse substrato antes de ser utilizada. A dessalinização, tá, é basicamente lavagem, ok? E depois da lavagem é que a gente pode efetivamente utilizar esse substrato, porque senão plantas mais sensíveis podem acabar, né, perdendo água, tá, para o substrato, né? E o efeito deveria ser exatamente o contrário, né? Oferecer a água para a planta, mas se tiver muito salino, você vai acabar perdendo as suas plantas, principalmente plantas mais sensíveis, como são as plantas, por exemplo, orquídeas, epífitas, samambaias, plantas epífitas no geral, tá? E mudas também, né? As mudas que a gente trabalha de qualquer espécie, a gente precisa trabalhar com sistema de salinização, de salinidade abaixo, tá? Pelo menos abaixo de 1 milisiemens, tá certo? Então são itens, né, que a gente tem que tomar cuidado, tá? E você pode facilmente fazer análise com um aparelho como esse aqui, que é um condutivímetro, tá? Que vocês podem adquirir em qualquer loja agrícola. Bom, como no começo do vídeo, eu vou comentar sobre índices de salinidades, né, de substratos que mais a gente tem utilizado no dia a dia, ok? Quando esses índices são maiores, né, a gente tem que fazer um tratamento para que ela chegue num índice tolerável, digamos assim, para a maioria das plantas. Com relação à salinidade, né, quanto menor o índice, né, do substrato, melhor. Por quê? Porque a gente vai fazer adubação, né? Todos os adubos são sais e elas vão salinizar. Então, não é a função do substrato oferecer nutriente e aumentar com isso a salinidade. Por isso que a gente sempre fala, substratos técnicos, ela tem que ter baixa salinidade. No que eu tenho visto no dia a dia, né, os nossos substratos
variam aí de 0,8 a 1,2, 1,5 milisiemens. Mas o que é mais comum é a salinidade lida na forma de milisiemens, por isso que eu estou comentando aqui. O ideal seria índices de 0,8, 1,2, tá? Em alguns casos até 1,5. Quanto menor a salinidade, melhor para se trabalhar, tá? Você vai também ter uma amplitude para você errar na dosagem de adubação, ok? Então, quanto menor, melhor. Vocês viram, né? É um videozinho bem prático, bem direcionado para a salinidade do substrato. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, encaminhe as suas perguntas e as suas sugestões. Eu já tenho um livro publicado sobre substrato, mas essa se esgotou rapidamente e nós estamos preparando outra edição desse livro para ajudar principalmente as pessoas que têm uma quantidade maior de plantas, né? Todo mundo também me pergunta se há necessidade de comprar o condutivímetro, né? Esse aparelho que eu mostrei no vídeo. Para quem tem muitas plantas e trabalha com essas plantas, eu acho sim interessante você ter esse equipamento, tá certo? E não se esqueça, né? Se inscreva também no sorteio do livro. Boa sorte! Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo aqui sobre o fungus gnats e muitos outros problemas como doenças e pragas. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.